Saudações, longevos! E então, qual será o segredo da longevidade? Saudações, longevos! Como é que vocês estão? Eu sou Elódia Ávila e está começando o segredo da longevidade. Existe um ensinamento de um psicólogo francês de nome Émile Coué que diz: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor e melhor em todos os sentidos. E para falar sobre performance de vida, tanto física quanto cognitiva, e muito sobre longevidade saudável, o nosso convidado de hoje é o renomado médico, nutrólogo e faixa preta de jiu-jitsu, Dr. Tiago Volpi. Dr. Tiago, muito obrigada. Eu estou muito feliz de você estar aqui conosco. Eu te sigo já faz um tempo, minha filha é super sua fã. E eu, assim, admiro muito o seu trabalho. Muito obrigada pela gentileza de estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite e a chance aí de colaborar, de poder espalhar um pouquinho mais desse conteúdo que eu acho que ajuda tantas pessoas, né? Com certeza, com certeza. Eu te sigo nas redes sociais e vejo que realmente eu tenho aprendido muito. E eu trouxe você aqui para compartilhar com o nosso público também o seu conhecimento. Muito bom, vai ser um prazer e olá a todos. Eu separei algumas coisinhas que eu andei vasculhando nas redes sociais e eu vi, para a gente começar, que nós temos um pouquinho de algo em comum na nossa história, porque nós somos formados pela USP e nós trancamos matrícula, que é algo inusitado para irmos atrás do nosso sonho, né? Conta para mim, para a gente, por que você trancou um ano, né, de faculdade? Tranquei um ano a faculdade, do quarto para o quinto ano. O que acontece é o seguinte, desde cedo, desde os 14 anos, eu treinava jiu-jitsu. E eu competi no jiu-jitsu durante 10 anos. Quando eu cheguei no meu quarto ano, eu peguei minha faixa preta de jiu-jitsu. E até então, eu tinha ganho todos os campeonatos, né? Todos os campeonatos paulistas da faixa azul, que é a primeira que você pega. Na época, como eu era adolescente, eu ainda cheguei a pegar a faixa verde, faixas de adolescentes. Mas eu fui ganhando os campeonatos paulistas em todas as faixas. Eu chegava na faixa, ia no primeiro campeonato, perdia, depois no segundo, terceiro, começava a ganhar. Legal. E nessa época ainda também tinha um sobrepeso bastante importante e às vezes até entrava na linha da obesidade. Então eu cheguei a lutar alguns campeonatos na categoria de 97 quilos, tenho 1,70 m. Então quando eu cheguei no quarto ano da faculdade, peguei a faixa preta, fui para os campeonatos primeiro, comecei a perder e não chegava naquele nível de ganhar o campeonato. Primeira coisa que eu fiz, eu emagreci, eu saí de 97 quilos para 73 quilos. Né? Mas mesmo com 73 quilos, eu não estava conseguindo ganhar e eu gostava muito do jiu-jitsu. Aí eu resolvi trancar um ano na faculdade, resolvi trancar um ano para me dedicar ao jiu-jitsu. E eu tinha o sonho de talvez virar um lutador de vale tudo. Na época, meu parceiro de treino, treinou muito tempo junto comigo, era o Demian Maia, ele conseguiu seguir esse sonho. Só que na faixa preta, todos os campeonatos, tinha um cara que toda vez ele me venceu e me venceu com certa folga. Né? Ele me bateu bastante nos campeonatos. E aí eu percebi que no jiu-jitsu e no vale tudo, eu talvez nunca fosse ser o melhor do mundo, que era o que eu queria. Porque eu não tenho, o meu braço não é tão comprido, eu não sou tão alongado, então existiam algumas limitações. Então cheguei na faixa preta, fui vice-campeão paulista faixa preta, vi que eu não poderia talvez evoluir muito mais do que aquilo e resolvi voltar para a faculdade. Aí eu voltei para a faculdade, entrei no quinto ano no internato e me formei 2 anos depois. Porque internato é impossível fazer qualquer outra coisa, né, além da medicina, né? Mas eu até hoje eu fico feliz, se naquele ano eu tivesse ganho campeonatos, se eu não tivesse encontrado esse cara todas as vezes e ele tivesse me vencido, muito provavelmente eu não teria voltado para a medicina. Porque na época eu já dava aula de jiu-jitsu, eu já ganhava dinheiro com isso. Então, o que na época me pareceu algo muito triste, direcionou minha vida para algo que hoje eu considero muito especial. Tudo tem sua razão, né? Porque aí o Brasil e o mundo perderiam um grande nutrólogo. Exato. Então, mas achei muito legal e eu gostaria de falar também sobre o seu início. Eu soube que você teve uma motivação de procurar o caminho da longevidade, né? Sim. Na verdade, o que acontece? Eu cresci até aproximadamente meus 8, 9 anos com a minha avó. Fui criado pelos meus avós, porque meus pais, minha mãe estava fazendo faculdade na época, meu pai saiu da faculdade para começar a trabalhar, vem de uma família um pouco mais humilde, e eles moravam em São Paulo, eles não tinham condição de ter babá, eles trabalhavam o dia inteiro, minha mãe trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, meu pai também tinha dois empregos para
poder manter a casa, e eles me deixaram com os meus avós. Meus avós eram professores rurais no interior, então todos os dias a gente ia para aquelas escolas que andava-se muito para chegar nelas. E eu prometi para minha avó, porque eu era muito próximo a ela, eu falei, vó, eu nunca vou deixar a senhora morrer. Quando ela começou a me explicar sobre, acho que teve um bisavô que faleceu, e ela começou a explicar, olha, as pessoas um dia morrem. Eu falei, não, vó, você eu nunca vou deixar morrer. Então, isso eu fiz uma promessa com 6, 7 anos, e foi uma coisa que realmente moldou minha vida depois. Te incentiva essa procura, né? Eu fico até emocionado quando eu lembro, porque mudou total minha trajetória de vida, né? Eu ter feito essa promessa para eles. É um benefício, né? Um benefício para tua avó, o carinho que você tinha por ela e tem, né? O que te levou, o que te motivou, né? E é bonito isso, a gente faz as coisas com muito carinho, com muita paixão, né? E, infelizmente, essa avó, ela faleceu, mas se eu for pensar nos meus avós, nos 4, eu consigo cuidar muito bem ainda dos meus avós paternos. Meu avô está com 102 anos, eu casei há um mês, foi ele que entrou levando a aliança, ele anda, ele é consciente, consciente assim, a gente conversa sobre livros, ele sabe das minhas empresas, ele sabe da minha clínica, então parte desse sonho eu mantenho até hoje. Eu consigo ter um avô de 102 anos com quem eu troco ideia. Um avô de 102 anos que tem uma longevidade. Exato. Né? Está vivendo a plenitude da vida com a idade que ele tem. Que tem vitalidade. Porque eu não defendo que a gente tente prolongar os anos de vida sem qualidade. A gente precisa prolongar a nossa vitalidade. Sim. Então, às vezes, por exemplo, quando a gente fala do Abílio Diniz, que faleceu aos 87 anos, mas ele faleceu no auge da vida dele. Ele não teve aquela década marginal de vida, aquela década em que as pessoas passam em uma cama, em que as pessoas passam a não reconhecer seus entes queridos. Então a gente tem que pensar em longevidade com vitalidade. Isso é o mais importante. Sim, ele ficou até o último momento da vida dele com toda a cognição mental, né? E ele tinha podcast, né? É incrível, assim. Estava fazendo o melhor que ele podia. E toda a performance física também. Ele poderia fazer o que ele quisesse, andar de bicicleta, correr. Tinha acabado de operar o joelho para poder esquiar, porque ele estava com um problema no joelho. Quer dizer, era uma pessoa que ainda estava prevendo que ia viver muito bem. Então, acho que o importante é isso. Mais do que pensar, eu vou chegar em 100, eu vou chegar em 110 anos, eu vou chegar muito bem além dos 90 anos. Acho que esse é hoje uma meta com a medicina atual. Eu acredito que dentro de 15, 20 anos, as pesquisas que estão sendo feitas nesse campo nos permitam chegar até 110, 120 anos com vitalidade. Sim. Você conhece Aubrey de Grey? Sim, sem dúvida. Eu já o entrevistei, ele é fantástico. Ele tem uma linha que ele fala mesmo de muita longevidade, né? O que ele prega muito? Que nós precisamos nos cuidar, porque ao nos cuidarmos a gente vai ganhar 15, 20 anos de vida, e nesses 15, 20 anos de vida, inovações tecnológicas vão chegar que vão fazer com que a gente consiga viver um pouco mais. Sim. Mas sim, um dos grandes estudiosos aí são saltos de conhecimento que a partir daquele momento em que tem aquele salto, você pode viver um pouco mais, e isso pode se tornar, segundo ele, né, algo que vai continuar bastante. Sim. Mas aqui, então, a gente fala muito sobre longevidade saudável. Eu sei que você segue muito essa linha. A gente tem mais ou menos uma linha de raciocínio parecida, que temos professores em comum. E eu gostaria muito de que você falasse também de uma fase da sua vida que eu também passei, em que dá um tilt, que a gente tem aquele burnout. Explica para as pessoas o que é burnout, como que ele pode acontecer e como é que a gente consegue resolver, que você resolveu com muita maestria o seu, né? Então, é legal compartilhar com as pessoas isso. Eu diria que o burnout, para explicar em uma linguagem leiga, é um passo além daquela fadiga crônica, tá? Nós começamos a trabalhar demais, nós não descansamos. Com isso, com o tempo, a gente vai perdendo o desejo pela vida, a gente deixa de ter prazer nas coisas que normalmente nos dão prazer, passamos a não ter energia, nossa produtividade no trabalho passa a cair, passamos a ter insônia ou dormir demais, varia de pessoa para pessoa. Então, é aquele excesso de tarefas, né? E o que me levou ao burnout? Assim que eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter sucesso bem cedo na minha vida como nutrólogo, e eu venho de uma família humilde, então eu queria construir, eu queria mudar o futuro da minha família, dos meus filhos, cuido do meu pai, cuido da minha mãe. Então eu comecei a trabalhar muito, queria fazer minha empresa crescer, então eu tinha um espaço Volpe, montei também uma rede de clínicas de estética, que depois eu vim a vender, mas eu estava trabalhando muito, muito, muito,
E naquela raciocínio de, olha, eu aguento. E em 2017, simplesmente, meu corpo me avisou. Ele me jogou de cama. Então começou da seguinte maneira. A cada 2 semanas tinha um dia que eu levantava mal, com muita dor de cabeça, precisava ligar na clínica, cancelar a agenda dos dias inteiros. Aí depois os outros dias eu compensava, eu trabalhava mais, era uma época que eu atendia 17 pacientes por dia, cerca de 22 dias por mês, tá? Então era uma carga de trabalho bastante grande. Porque o teu atendimento é muito árduo, você vê o paciente como um todo, né? Estava em torno de tudo, 14 a 16 horas de trabalho por dia. Muitas vezes eu não almoçava, pulava o almoço porque não tinha tempo, já estava atrasado. E lembrando que a nossa profissão, nós não só atendemos pacientes, a gente precisa estudar. E estudar é uma coisa que eu gosto muito. Então, mesmo com essas 14 horas, eu estudava, aí dormia 5, 6 horas, acordava num dia, estava sem energia, tomava uma cafeína, aí depois de um mês a cafeína já não resolvia, aí tomava uma Ritalina e começava a cada vez querer trabalhar mais, gerar mais resultado. Nesse ano de 2017, em uma semana, simplesmente eu não consegui nenhum dia da semana de trabalhar. Eu não consegui, eu fiquei uma semana de cama em casa, a vida parecia não ter graça, tudo parecia preto e branco. Foi que eu falei, eu tô precisando de ajuda. Procurei um psiquiatra, fui diagnosticado com burnout e a partir de então eu comecei a planejar minha vida de uma maneira diferente. Eu fui ajustando as coisas, eu usei na época antidepressivos, ansiolíticos, mas eu não respondi bem a eles. E aí foi no momento que eu falei, pera, eu sei o que está acontecendo comigo. E eu cuido de pessoas que estão passando por isso. Então, peraí, eu vou olhar para mim como eu olho para um paciente meu. E esse fato de você se colocar um pouco de fora, eu comecei a me imaginar como um paciente. Eu me imaginava me atendendo, imaginava uma cena até externa e falava, tá, cara, eu falo para meus pacientes que eles precisam dormir. Por que eu não estou dormindo? Eu falo para os meus pacientes que às vezes para ter um sucesso profissional mais rápido, para ter mais dinheiro, eles estão vendendo 10 anos da vida deles. E eu não quero fazer isso, né? Então eu comecei eu mesmo a planejar como eu iria viver. Aí fui, montei, eu já tinha uma equipe de médicos, mas eu passei a delegar mais para eles. Então hoje no Espaço Volpi, a maior parte dos pacientes atendidos no Espaço Volpi são atendidos pela minha equipe, que pratica o método Volpi. E aí passei por alguns pacientes, falei, olha, você vai começar a passar com o doutor Cauê, com a doutora Paula, com a doutora Andréia, e eu fui espalhando os pacientes, eu fui mudando algumas coisas. Diminuí minha carga de trabalho, passei a dormir melhor, a atividade física que eu tinha excluído da minha vida, mesmo sendo um nutrólogo, porque eu não tinha tempo, porque tinha que gerar resultado, voltei a colocar na minha vida e voltei a planejar períodos de relaxamento. A gente precisa relaxar de 3 maneiras na vida. A gente precisa ter os relaxamentos diários. Então não adianta você querer trabalhar 14 horas, você precisa ter pausa ao longo do dia, ou fazer uma respiração, ou fazer uma meditação, ou simplesmente relaxar. A gente precisa ter aquelas pausas semanais, que é de você descansar um dia. Nessa época, por exemplo, eu atendia de segunda a sábado e muitas vezes estava indo para congressos, fazia cursos. E a gente precisa relaxar de períodos em períodos um tempo um pouco prolongado, que era uma coisa que eu não estava fazendo, não estava tirando férias. Então eu vi e falei, não, preciso montar o meu relaxamento diário, meu relaxamento semanal e relaxar aí por 4, 5 dias a cada 3 meses aproximadamente. A partir do momento que eu fiz isso, eu diria que a atividade física foi o principal componente de tudo isso. Sim. Em cerca de 6 meses eu melhorei, né? E o que é muito importante, que eu acho que é legal para as pessoas que estão nos vendo aqui saber. Eu estava trabalhando 14, 15, 16 horas por dia. Eu estava no Espaço Volpi, eu tinha as clínicas de estética que eu estava começando a expandi-las. E depois de mais ou menos um ano, eu trabalhando entre 8 a 10 horas por dia, eu estava mais produtivo, eu estava gerando mais resultado. Olha que fantástico. Então as pessoas às vezes elas acham que vou trabalhar mais para gerar um resultado. Se ela se planejar, se ela pensar de maneira estratégica, o resultado virá melhor, mas com qualidade de vida. Olha que fantástico. Eu tô aqui pensando no que você está falando e já estou querendo montar a minha agenda aí para conseguir ter essa transformação, que realmente eu confesso que a minha vida é muito atribulada, eu não tenho horário, eu não tenho rotina nenhuma. Eu não sei o que eu vou fazer semana que vem, mas é importante, né, essa rotina, essa programação, né? Sem dúvida, a rotina é um dos maiores fatores de qualidade de vida. Quando a gente faz pesquisa sobre felicidade, as pessoas que têm rotina tendem a ser mais felizes que as que não têm. E felicidade é sempre um objetivo. Sabe o que é muito libertador, você saber? Pessoas que são muito ligadas em sucesso, em resultado, e eu sou uma pessoa dessa, às vezes a gente sempre está justificando, não, eu vou deixar de encontrar um amigo porque eu preciso gerar resultado, eu vou deixar de fazer isso porque eu preciso gerar resultado. Uma das maiores pesquisas sobre o sucesso
foram realizados por um professor de Harvard, o nome dele é Sean Archer. Tá? E o Sean Archer mostrou que um dos maiores preditores do sucesso de uma pessoa é ela ser feliz. Ou seja, a gente precisa se concentrar em ser feliz até mesmo para gerar resultado. Se nós queremos ser produtivos, se nós queremos que nossas clínicas cresçam, que nossas empresas cresçam, a gente precisa ser feliz. Então hoje eu encaro buscar a felicidade, buscar o bem-estar como uma obrigação. O meu dever é ser feliz, porque ao ser feliz eu serei mais otimista, ao ser feliz meu raciocínio fica mais claro e eu consigo gerar mais resultado. Muito legal você falar de felicidade. É um dos cursos mais procurados em Harvard, né? Exato. Em 2019 era a matéria presencial mais frequentada de Harvard. Eu não sei como está depois de 2019, como foi depois da pandemia, mas em 2019 a matéria presencial mais frequentada de Harvard era a matéria do Sean Archer. E ele tem um livro, né, que é muito bacana, O Jeito Harvard, de Sucesso Segundo Harvard, alguma coisa assim. E é muito bacana, um livro que não é tão conhecido dele. O próximo livro que ele lançou é um livro que ele fala que o sucesso das pessoas pode ser medido pelo quanto elas fazem outras pessoas terem sucesso. Então veja que coisa bacana. Que bacana. Quando você ajuda outras pessoas, você está se ajudando, né? Então essa questão de você contribuir com a sociedade, com a sua comunidade. O que a gente está fazendo aqui? A gente separou uma parte do nosso dia para tentar passar um pouco do nosso conteúdo para as pessoas que estão nos assistindo. E o que ele mostrou é que pessoas que se preocupam em fazer outras pessoas crescerem, elas crescem. Então, como que ele faz esse estudo? Ele pega as pessoas e fala, bom, essa pessoa aqui, deixa eu medir quanto que ela já ajudou outras pessoas. E aí quando você vai correlacionar isso com o sucesso dela, sucesso tanto na questão de reconhecimento, de dinheiro, você vê que existe uma relação direta. Que bacana. E as redes sociais, né? Isso que a gente está fazendo, podcast, os filmes que você faz no YouTube, tudo, isso ajuda a alastrar esse conhecimento, você impactar mais e mais pessoas, né? Exato. Hoje incrível, a gente tem vamos dizer assim, a gente tem um canhão hoje, né? Porque a rede social é algo que quando eu comecei na minha profissão, comecei a atender, eu falava 1 a 1, né? Ou no máximo eu falava para 40, 50 pessoas em uma palestra. Hoje eu tenho vídeos, eu tenho Reels que são 500 mil visualizações, eu tenho um que tem 30 milhões de visualizações. Uau, então, às vezes a mensagem está chegando em muita gente, né? Eu sei que você já impactou pessoalmente mais de 20 mil pessoas, é isso mesmo, né? Exato. Agora imagina o quanto que você está impactando aqui, né? Sim. Um vídeo com mais de 30 milhões, olha só que fantástico. É muito legal, porque realmente dá uma alegria no coração da gente saber disso, né? De estar conseguindo contribuir. A gente está aqui no mundo, tem um motivo, né? Não é só para você nascer, viver e morrer, você tem que fazer alguma coisa no mundo. Acho que essa missão que você descobriu na sua vida torna a sua vida muito mais feliz, com certeza. Sem dúvida. Isso dá uma força, porque às vezes, né, eu estudo muito. Então tem dia que eu acordo e penso assim, eu estou um pouco cansado, será que eu vou ver essa aula Eu sempre estou fazendo algum tipo de pós-graduação, sempre estou fazendo algum tipo de curso, sempre estou lendo livros, e aí às vezes eu chego à noite em casa e falo assim, eu leio 20 páginas de um livro todos os dias, isso já é uma rotina há muito tempo. Aí quando eu estou cansado, eu lembro das pessoas na rede social, eu lembro das mensagens que eu recebo. Doutor, você mudou minha vida. Doutor, eu emagreci 22 quilos só assistindo o que você fala. Então, isso acaba fazendo, o nosso coração aquece e nos dá energia para sim, eu vou continuar estudando cada vez mais, trabalhando cada vez mais e na filosofia de ser o melhor a cada dia. Você falou uma frase muito bonita aí no começo do podcast, que eu não conhecia esse psicólogo, eu me inspirei vou procurar conhecer. E a minha filosofia é isso, ser melhor a cada dia. Sim, sim. E é legal isso que você está falando, porque realmente aquece mesmo o nosso coração e eu fico muito feliz, porque os convidados que eu trago aqui são pessoas especiais e a gente vê que tem algo em comum, é que a gente gosta de estudar, a gente gosta de aprender, a gente gosta de transmitir. Isso dá um grande prazer na nossa vida, né? Eu vejo que para você, assim, quando você fala, eu gosto de estudar, eu leio todo dia um livro, um pouco de um livro, teu olho até brilha, porque a gente vê que realmente é de coração, mas é fantástico isso. Eu digo que eu sou um lifelong learning, que eu sou um eterno aprendiz. Eu gosto de me ver como um eterno aprendiz. Então, assim, eu sou professor em vários cursos, dou várias aulas. Hoje, 9h30 da noite, eu estou dando uma aula na pós-graduação do Einstein, do Hospital Albert Einstein. Mas eu prefiro me ver como um eterno aprendiz do que como um professor.
Eu sempre serei um aprendiz. Sim, que bacana. Você tem alguns cursos também para médicos, né? Tenho. Eu tenho um curso, chama-se Gestão Médica 4.0, que fala sobre gestão para médicos. Eu tenho uma mentoria, que na mentoria daí eu não só falo sobre gestão, mas na mentoria eu falo muito sobre o método Volpe, sobre a parte científica, sobre como nós atendemos pacientes, os protocolos que nós usamos, tanto protocolos relacionados à alimentação, tipos de dieta, protocolos relacionados a treinamento, o que a gente recomenda que as pessoas treinam, e protocolos relacionados à suplementação e a medicamentos. Então, meus mentorados eu passo tudo para eles, e nos cursos eu falo muito sobre parte de gestão de clínicas, que foi algo que eu aprendi muito por conta de ter tido não só o Espaço Volpe, como de ter tido outras clínicas também. Eu tive 15 clínicas de estética, que um grupo maior me comprou em 2021. Então eu vendi as 15 clínicas. Bacana. Foi uma coisa muito bacana na minha vida, porque 2021, pelo valor que eu vendi as clínicas, eu falei, pô, hoje eu consigo agora viver só com os meus investimentos. Então, para uma pessoa que nasceu numa família humilde, isso é uma grande vitória. Sim, e aí eu pensei, o que eu vou fazer na minha vida? E o que eu descobri? O que eu quero fazer hoje, né, que eu não tenho uma necessidade tão grande de ter um retorno financeiro, é exatamente o que eu faço. Então, isso, assim, eu já faço o que eu mais amo fazer. O que você faria se não precisasse fazer nada. Exatamente. Que bacana. Então, isso é uma coisa muito gostosa. Então, eu vou explorar você um pouco aqui, porque não é todo mundo aqui que tem acesso ao método Volpe, né? De ir à sua clínica. Tem pessoas de fora, tem pessoas que moram longe e por algum motivo não têm acesso a todos os benefícios que teriam na sua clínica. Mas vamos puxar um pouquinho aqui, vamos colocar um pouquinho do que as pessoas podem fazer para transformar a vida de quem está nos assistindo para ter uma longevidade saudável. Eu queria começar perguntando para você sobre quais as dietas que são preconizadas para a gente ter uma vida mais saudável, uma vida mais longeva, viver mais de 100 anos com qualidade de vida. Tem algumas dietas que são reconhecidamente eficazes, né? Tem a dieta mediterrânea, que tem como característica ter muitas gorduras boas, muitas frutas. Sim. Aí você tem a dieta que chama-se flexitariana, que hoje a gente sabe que se você ingerir mais plantas, mais vegetais, mais salada, isso é muito saudável. Mas você não precisa tirar a proteína animal. Então o que uma dieta flexitariana ela promove? Que você tem uma dieta baseada em vegetais, mas sim, você pode ter um pouco de proteína animal todo dia. Isso é até uma coisa, a proteína animal ajuda muito na construção de músculos, então eu não recomendo que as pessoas tirem. O que é muito importante nós sabemos de dieta, tá? O principal erro que você pode ter em uma dieta é que ela te faça comer muitas calorias. Tá? Perfeito. Então, você precisa pensar na sua dieta. A sua dieta ela vai ter como fonte de energia ou carboidratos ou gorduras. Tá? Normalmente não dá certo você querer comer ao mesmo tempo carboidrato e gordura. Então, você deve escolher uma linha de uma dieta que seja talvez um pouco mais alta em carboidratos e baixa em gordura. Então a gente está indo aí para dietas numa linha mais vegetariana, por exemplo, ou dietas que sejam um pouco maiores em gordura e menores em carboidrato. As duas dietas funcionam, mas o que eu vejo hoje com a epidemia de obesidade que nós temos, tá? Com resistência à insulina, as pessoas não sabem metabolizar bem os carboidratos. Eu prefiro usar as dietas que são mais altas em gorduras boas e mais baixas em carboidratos, as dietas low carb. O que uma dieta low carb, o que nós teríamos que escolher na nossa dieta? Basicamente, tem que pensar em proteínas magras, que isso pode ser uma carne vermelha magra, frango ou peixe, e muitos vegetais. Tá? Então, toda dieta saudável vai ter como base alimentos com baixa densidade calórica. O que seria isso? É um alimento que você consegue encher o seu prato, mas ali tem pouca caloria. Quais são esses alimentos? Vegetais e salada. Perfeito, encher de vegetais e salada. Eu às vezes recomendo para as pessoas fazer como primeiro prato mesmo, né? Bastante vegetais, salada, que aí depois você vai comer e mais saciado também, né? Exato. Para quem gosta de comer carboidratos, pão, arroz, batata, macarrão, por exemplo, o que é muito inteligente fazer? Você começa ingerindo a proteína e a salada e você deixa o carboidrato para depois. Então aquela velha história, bom, vamos falar de um prato aí típico do brasileiro. Arroz, feijão, um bife e uma salada, por exemplo. Sim. Come primeiro o bife e a salada, depois você come arroz ou feijão. Né? Perfeito. Então, com isso você aumenta a sua saciedade.
E sim, os estudos mostram, quanto menos insulina você tiver, mais fácil você se manter magro. A insulina aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de Alzheimer, aumenta o risco de câncer. Então, uma insulina alta é uma das piores coisas que você pode fazer para sua vida. Insulina alta é muito maléfico, leva à resistência insulínica e leva ao diabetes. Exato. Como que a gente aumenta a insulina? Para as pessoas saberem como que não devem comer. Você aumenta a insulina comendo muito pão, arroz, batata, macarrão, doces e qualquer tipo de bebida que contenha calorias, mesmo sucos de frutas. Então, se você for comer frutas, coma a fruta, nunca o suco, tá? Isso você aumenta a insulina. Agora, quais são outras? E isso é uma coisa que para a maior parte das pessoas é um pouco óbvio. Só que tem outras maneiras de você aumentar a insulina. Você, por exemplo, aumenta a sua insulina quando você dorme mal. Perfeito. Se você dorme mal, você tende a ficar resistente à insulina, tá? Você aumenta a sua insulina se você não faz atividade física. Uma das maneiras mais eficazes de você conseguir melhorar a sua resistência à insulina, você produzir menos insulina para que ela gere o mesmo resultado, é fazendo atividade física, né? Pessoas que passam por períodos de muito estresse. Então, vou colocar até como exemplo nós dois. Você falou que você já passou por um período difícil, eu passei por um período de burnout. Para ter chegado no burnout, eu passei por muitos anos com um estresse muito grande. Sim. Quando você aumenta o cortisol, você está aumentando a resistência à insulina. Então, tem várias maneiras. Hoje, a gente sabe que não adianta olhar só para a alimentação. Ela é muito importante, tá? Mas você precisa ter uma vida toda bem planejada, para que você tenha uma boa sensibilidade à insulina, para que você consiga se manter magro e para que você evite várias doenças. Se a gente for pensar uma insulina alta, mesmo que a pessoa não tenha diabetes, aumenta a chance da pessoa ter um Alzheimer, por exemplo. Sim. E se a gente fala de longevidade, basicamente a gente tem que pensar no seguinte, a gente precisa jogar para longe 4 doenças, tá? Que são doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, tá? E doenças demenciais, doenças degenerativas do cérebro, das quais a maior representante é o Alzheimer, tá? Então são 4 doenças. Só que o que é muito importante de saber? A resistência à insulina, que causa o diabetes, ela aumenta sua chance de problema cardiovascular, ela causa o diabetes, ela aumenta o risco de câncer e ela aumenta o risco de Alzheimer. Sim. Então, basicamente, sim, principal preocupação, quer viver muito, tem insulina baixa. Então, uma dica que as pessoas podem levar dessa nossa conversa é, se você come esses carboidratos refinados, né, que são esses carboidratos simples, não refinados, os simples, né? Simples, exato. Que são esses carboidratos que são açúcar branco, farinha branca. Se você tem uma alimentação rica nesse tipo de carboidrato, você está aumentando a sua insulina e você está aumentando a chance de ter essas doenças. Exato. Certo? Qual que é a minha recomendação geral, tá? Obviamente que a gente precisa individualizar cada caso, mas em geral eu recomendo, se a pessoa faz pouco exercício ou não faz exercício, ela teria que eliminar pão, arroz, batata e macarrão, mesmo que integrais. Ela tem que ter uma dieta baseada em vegetais e em proteínas magras. Para as pessoas que fazem exercício, fazem musculação, fazem um exercício aeróbico, aí ela vai poder dosar o carboidrato, aí ela vai testar. Pode ser que tem pessoas que conseguem comer uma quantidade grande de carboidratos por dia e não engordam, tá? Porque estão treinando. Tem pessoas que mesmo treinando, é o meu caso. Meu pai já fez cirurgia bariátrica, minha família inteira é de obesos, diabéticos. Então, no meu caso, assim, mesmo treinando, eu como poucos carboidratos. Sim. E quando a gente fala em carboidratos, estamos falando desses carboidratos que são de média e alta carga glicêmica. Porque tudo é carboidrato, gente, vegetal. Brócolis, couve-flor, abobrinha, beterraba, tudo é carboidrato, só que são carboidratos de baixa carga glicêmica. Esses todo mundo pode comer. Sim. Tá? Os de média carga glicêmica, somente pessoas que treinam e que têm um bom metabolismo. E de Açúcar, alta... ninguém. Não, né? ninguém. Açúcar deve ser eliminado da face da terra. Perfeito. Bom, a gente falou sobre dieta, foi muito legal, a gente aprendeu bastante. E você falou sobre estilo de vida, então eu vou puxar o gancho no que você já citou sobre um sono de qualidade. Me fala da relação que tem, né, para esse aumento da insulina e também com a produção de hormônios e de qualidade de vida também. Primeiro assim, quando você dorme pouco, o seu apetite aumenta, tá? Então você aumenta um hormônio chamado grelina, que faz você comer mais, diminui um hormônio chamado leptina, que te leva à queima de gordura, tá? Um aspecto. Segundo aspecto, quando você dorme pouco, você atrapalha toda a sua produção hormonal. Você aumenta o hormônio chamado cortisol,
que é bastante maléfico em níveis altos. Você diminui sua testosterona, por exemplo, que é um hormônio que te ajuda no ganho de massa muscular, na perda de gordura. Para quem se preocupa com performance mental, tá? Em 2019, eu fui num curso em Harvard, chama-se Lifestyle Medicine, que é a medicina de estilo de vida. É um curso de uma semana, passei lá, e eles apresentaram um estudo com 400 mil pessoas que mostrou que quem dormia 6 horas e meia ou menos tinha uma queda na performance cognitiva. Ou seja, quando você dorme pouco, você fica gordo e você fica burro. Olha só. Né? Então, é uma coisa impactante isso, exatamente. Quer dizer, quem dorme pouco fica gordo e burro. E burro, exatamente. Baseado em estudos científicos, né, que você está falando. Recentemente até eu publiquei um artigo na minha rede social que eles fizeram o seguinte estudo. Pessoas que dormiam 6 horas e meia e essas pessoas foram orientadas a dormir um pouco mais. Em média, o grupo que recebeu orientações referentes ao sono dormiu 1,2 horas a mais do que as pessoas que não receberam as orientações. Não foi falado nada de dieta, não foi falado nada de emagrecimento. As pessoas passaram a comer menos e emagreceram. Olha só, quer dizer, dormir bem faz você ficar mais inteligente e faz você emagrecer. Exatamente. Perfeito. E as pessoas que têm dificuldade para dormir, doutor Tiago, como é que elas podem conseguir dormir mais tempo? Então vamos lá, existem algumas regrinhas básicas que podem nos ajudar bastante. A primeira, tá? Você começa uma boa noite de sono de manhã. Então quando você acorda, é necessário que você se exponha à luz natural. Perfeito. Essa luz aqui que nos cerca, mesmo em um dia nublado, tem um comprimento de onda que avisa o nosso cérebro, olha, acorda, passa a produzir os hormônios que você produz de manhã. Então essa é uma das coisas. É muito importante também que a pessoa não use estimulantes como cafeína ou nicotina, por exemplo, depois das 3 horas da tarde. Tá? Perfeito. Atividades físicas mais intensas melhoram a qualidade de sono. Então tem alguns estudos que mostram que pessoas que fazem atividades físicas leves têm um sono médio. Atividades físicas médias, um sono um pouco melhor. Atividades físicas vigorosas, um sono muito bom. Tá? Preferencialmente que essa atividade seja feita de manhã ou à tarde, pelo menos até 4 horas antes de dormir. Tá? Depois, se você tiver uma rotina, dormir todo dia no mesmo horário, acordar todo dia no mesmo horário, isso te ajuda. Tá? Aí, tem a regra que eu chamo a regra do 3, 2, 1, que é a seguinte: 3 horas antes de dormir, você procura não fazer mais refeições. Se você for comer alguma coisa nas 3 horas antes de dormir, que seja uma refeição mais leve. 2 horas antes de dormir, você abandona atividades mentais mais excitatórias. Eu vou dar um exemplo. Se nós resolvermos começar a ver as contas da nossa clínica 2 horas antes de dormir, se nós resolvermos começar a trabalhar 2 horas antes de dormir, ver planilhas, é muito provável que nosso sono fique prejudicado. Tá? Então, deixa de trabalhar 2 horas antes de dormir. E atividades excitatórias, eu falo, por exemplo, jogar um videogame, né? Eu vejo muita gente também assistindo aqueles filmes que é guerra, que é extremamente excitatório nas 2 horas antes de dormir, vendo noticiário, né? Noticiários às vezes também nos perturbam. Então 2 horas de dormir você para com atividades mais excitatórias. 1 hora antes de dormir, você abandona telas. Nada de celular, né? Se você puder também abandonar uma TV. Eu sei que isso para hoje, para as pessoas, é uma coisa muito difícil. Então eu recomendo que todos tenham em casa vários óculos que filtram a luz azul. Porque o comprimento de onda da tela, que é muito ruim, é a luz azul. Então, se você for se expor a telas 1 hora antes de dormir, coloca um óculos que filtra a luz azul. Isso assim, gente, no Mercado Livre é 15, R$20 um óculos desse. Então, é muito fácil. Na minha casa eu tenho em todos os cômodos. Porque eu sei que se eu tô na sala, preciso ver alguma coisa, meu óculos está no quarto, que filtra a luz azul, eu não vou até o quarto. Então tem um em cada cômodo. Que legal, essa dica é bacana, eu vou comprar já esses óculos. E aí uma coisa que é importante também sobre a cafeína, tem pessoas que são metabolizadoras lentas de cafeína. Os metabolizadores lentos de cafeína, muitas vezes, vão ter o sono prejudicado mesmo que use a cafeína de manhã, né? Então, como que você descobre isso? Você faz um teste genético, aí tem um gene, chama-se CYP1A1A ou A1B, depende do alelo, e esse gene mostra se você é um metabolizador rápido ou lento de cafeína. Eu tomo só de manhã o café, porque depois do meio-dia vai interferir no meu sono mesmo. Exato. E acho que as pessoas começam a se conhecer, né? Você começa a ter dificuldade para dormir, percebe o que você
comeu, né? Se você, é a dica que você deu. Se come muito antes de dormir, realmente prejudica o sono. Tem que ter esse intervalo e tem que ser um alimento mais leve mesmo, né? No finalzinho da tarde, assim. E começar a desacelerar quando o sol começa a se pôr, né? Exato. A diminuir, né? Hoje Seguir a a natureza, né? Exato. Tiago? Hoje a gente tem muitos recursos, né? Exames genéticos, polissonografia, para mapear o nosso sono. Mas para quem está nos assistindo, se você não está dormindo bem, faz um diário, anota as coisas que você fez. Tomei cafeína 4 da tarde, treinei 18 horas, comi tais alimentos. Aí você vai ver, as noites que você dormiu bem, olha, esse dia, o que eu fiz nesse dia que eu dormi bem? Na noite que você dormiu mal, o que eu fiz nesse dia que eu dormi mal? Qual que é o maior parâmetro que você pode usar para saber se seu sono está bom ou está ruim? Você acorda descansado ou você acorda cansado, tá? E uma coisa que é importante, sono, ele tem que ser 6 horas e meia a 9 horas. Cada pessoa tem uma necessidade. Não adianta você falar, eu acordo cansado, mas você dormiu 5 horas. Se você dormir 5 horas, você vai acordar cansado. Com certeza. Um parâmetro então é esse, né? A qualidade com que você acorda. Se você acorda cansado, tem alguma coisa errada. Às vezes a pessoa também pode ter ficado, pode ter dormido, né? Um período longo, 7 horas e meia, 8 horas, mas não tem um sono de qualidade, né? Exatamente. Tiago? Tá? Então esse é o parâmetro. Acordou descansado, seu sono está bom. Perfeito. Não acordou descansado, você precisa pesquisar o que está acontecendo com o seu sono. Perfeito. Eu separei algumas coisinhas aqui para perguntar. Eu achei muito interessante o que você disse em relação a músculos e longevidade. Então, vamos falar agora sobre exercícios físicos, tá? Então vamos lá. O exercício físico disparadamente é o maior medicamento anti-envelhecimento que existe, tá? E aí você tem várias coisas que fazem o exercício físico ser muito bom. Então o exercício físico evita que você tenha essas doenças, né? Ele melhora o nosso metabolismo de carboidratos, ele nos ajuda a nos manter magros. Agora tem algumas coisas que são muito impactantes quando a gente fala em exercício, tá? Primeiro assim, qual que é o maior preditor de um envelhecimento saudável? É a quantidade de força que você tem. Tem um estudo, por exemplo, que viu a força da mão, né? E ela tem uma relação inversamente proporcional com Alzheimer. Quanto mais forte você é, menor a chance de você ter doenças degenerativas do cérebro, menor a chance de você ter um declínio cognitivo quando ficar mais velho. Olha tá? só que interessante Exato. isso. Então, força é o maior preditor de um envelhecimento saudável. Condicionamento cardiovascular também, né? Eu vejo muitas pessoas brigando assim, o que é melhor para você envelhecer bem? É exercício aeróbico ou é força? É os dois, não tem negociação, tá? Então, se a gente for falar um parâmetro que avalia seu condicionamento cardiovascular, tá? É o VO2 máximo, a quantidade de oxigênio que você consegue consumir por minuto para gerar energia, tá? Então, tem uma medida, você consegue fazer um teste. Para simplificar, para quem está nos assistindo, eu vou dividir que a gente pode ter um VO2 máximo, 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? 1 sendo o pior condicionado, 5 sendo o melhor condicionado. O cara que tem um nível de condicionamento 1 tem 500% mais de chance de morrer do que o cara que tem um nível de condicionamento 5. O que é a chance de morrer? Você pega nos próximos anos. Qual a chance desse grupo morrer? Desse grupo, de cada 1000 pessoas, morre 10. Ok, do grupo menos condicionado, de cada 1000 vai morrer 50. Então, as chances de morrer por qualquer causa, tá? É muito grande essa diferença. Para a gente poder ter um comparativo, um fumante tem 40% mais de chance de morrer do que um não fumante. Sim. O cara que está mal condicionado tem 500% mais chances de morrer em relação ao melhor condicionado. Olha. Então, se você vai fazer exercício, você precisa fazer exercícios que aumentam a sua força, tá? E você precisa fazer exercícios que melhorem o seu VO2 máximo, que faça você ficar melhor condicionado do ponto de vista cardiovascular, tá? O que são esses exercícios? Musculação é o exercício mais eficaz para força, tá? Para melhorar o nosso VO2 máximo, o nosso condicionamento cardiovascular, exercícios intervalados, no qual você intercala períodos com pouco esforço e períodos com muito esforço. Então, se você, por exemplo, sair correr 30 minutos, você corre 3 minutos leves, 3 minutos mais rápidos, 3 leves, 3 mais rápidos, tá? Ou 4 leves, 4 mais rápidos. A maior parte dos estudos que mostram melhor em VO2 máximos, você faz 1 ou 2 vezes por semana, 40 minutos, 4 minutos leves, 4 minutos intensos, 4 leves, 4 intensos. É um intervalo um pouquinho maior do que o do HIIT. HIIT é aquele exercício que a gente conhece com tiros rápidos. Para aumentar o VO2 máximo, o período de intensidade tem que ser um pouco maior. Então, esses são 2 exercícios muito importantes. Um outro exercício que é muito importante é aquele exercício moderado. Quando você faz um exercício no qual você consegue falar uma frase inteira, esse é um exercício que a gente chama de exercício que você fica em frequência cardíaca
2, faixa de frequência cardíaca 2. Você está ensinando o seu corpo a usar gordura como combustível. A maior parte das pessoas não consegue ser flexível metabolicamente. Flexibilidade metabólica é a seguinte: se você tem no seu corpo carboidrato, você usa o carboidrato como combustível. Sim. Se o carboidrato acaba, você automaticamente muda para gordura e você continua com alta energia. A maior parte das pessoas, ela precisa de carboidrato para ter energia. Então ela tá gorda, né? Aí, quando ela não come o carboidrato, em vez dela queimar a gordura, ela fica letárgica, cansada. Sim, sim. Quando você faz exercícios na faixa 2, né, são exercícios que você fica com uma frequência cardíaca, para uma pessoa de 40 anos, de 110 para cima, tá? Você está ensinando o seu corpo a usar a gordura como combustível. Então você está se tornando flexível metabolicamente. Explica melhor esse tipo de exercício aí na faixa 2. A faixa 2 é a seguinte: vamos dizer que você saia fazer uma corrida leve, tá? Tá. Se você consegue falar uma frase inteira, é provável que você esteja na faixa 2. Tá? Você então você consegue falar, exato, você consegue falar uma frase, mas não consegue falar um parágrafo, você precisa puxar o ar. Tá? Então assim, no meio de uma frase você vai ficar ofegante. Para algumas pessoas isso é uma caminhada. Para algumas pessoas isso é uma caminhada em uma ladeira. Para algumas pessoas é uma corrida leve. Para quem é muito condicionado, às vezes a pessoa está correndo rápido e consegue conversar. Então isso vai depender do condicionamento de cada pessoa. Né? Legal, um parâmetro legal para a gente observar. Exato, né? Exato. Bacana. O que é uma coisa legal para as pessoas que queiram conhecer um pouco mais sobre isso? Colocar no Google exercício cardiovascular em faixa 2 de frequência cardíaca. Legal. Aí ela vai saber como descobrir a dela, e ela precisa fazer a maior parte do exercício aeróbico dela nessa faixa 2 de frequência cardíaca. E aí, 1 ou 2 vezes por semana, ela vai fazer aquele exercício mais intenso, em que ela vai fazer 4 minutos leves por 4 minutos de tiro. Então ela está aprendendo a queimar gordura, está diminuindo a chance de vir a ter diabetes, está diminuindo a chance de se tornar obesa. No exercício um pouco mais intenso, ela está melhorando o VO2 máximo dela, ou seja, ela está diminuindo aquela chance de morrer nos próximos anos, e treinando força, ela está garantindo que ela vai ter uma boa qualidade no envelhecimento. Que bacana. E me fala aí a relação entre exercício físico e cognição mental. Sim, quando nós treinamos, tá? Tanto musculação como exercício cardiovascular, nós produzimos uma série de substâncias. Muitas dessas substâncias, elas vão no nosso cérebro e fazem o nosso cérebro ser mais eficaz. Então, por exemplo, quando você treina, você produz um peptídeo chamado BDNF. É um fator de crescimento do cérebro. Então, esse peptídeo nos deixa mais inteligentes. Quando a gente treina, musculação principalmente, a gente produz um hormônio chamado irisina. A irisina não só te ajuda a queimar mais gordura, como a irisina também tem um impacto no cérebro, melhora a nossa neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de aprender. Toda vez que você aprende uma coisa, o seu cérebro ele muda. Os neurônios eles formam conexões novas entre eles, tá? Só que à medida que a gente está envelhecendo, o nosso cérebro vai plastificando, é como se ele começasse a ficar rígido. Então as pessoas não conseguem aprender coisas novas. Sabe aquele ditado? Não se ensinam truques novos para cachorros velhos? É verdade, porque o cérebro fica mais duro. Só que quando a gente treina, o nosso cérebro ele fica mais maleável. Então ele continua aprendendo. Tem um neurotransmissor importantíssimo para o aprendizado, a acetilcolina. Ela melhora quando você faz atividade física. Né? Que bacana. Então fazer atividade física te deixa mais inteligente. Fantástico. Grandes aprendizados aqui. Eu quero te perguntar também sobre o que é fadiga de decisão. Explica pra gente. Fadiga de decisão é o seguinte: quando nós passamos a estudar força de vontade, tá? Tem alguns psicólogos americanos, tem um que chama-se Roy Timmerman, que é muito bom os artigos dele. Ele descobriu que a nossa força de vontade ela é igual a um músculo. Você vai gastando. Então é igual quando você, por exemplo, vai treinar bíceps na academia. Você começa a levantar o peito, chega uma hora que você não consegue mais levantar. Sim. Ao longo do dia, cada decisão que você toma, seja uma decisão normal, eu vou viajar para o sul ou vou viajar para o norte, seja uma decisão que você resistir a uma tentação, eu não vou comer esse doce que está na geladeira, toda vez que você faz isso, você está gastando um pouquinho de uma energia mental que você tem. Tá? Sim. Ao longo do dia, essa energia mental vai diminuindo. Sabe aquelas barrinhas de energia de celular que tinha antes, que era 99%, Sim. 66%, 63%? Imagina que a sua força de vontade ela vai diminuindo ao longo do dia à medida que você vai tomando decisões ou vai resistindo a tentações.
Então é aquela pessoa que ela não organiza o dia dela, vai tomando muita decisão, ela abre a geladeira de manhã, tem uma série de comidas que não são saudáveis, ela não come, mas ela gasta energia mental para falar não para aquela comida. Aí chega no meio da tarde, um colega de trabalho chega para ela, oferece um pacote de bolacha e ela aceita, porque ela está sem energia mental mais para falar não. Como que você foge da fadiga da decisão, tá? Você tenta automatizar o seu dia. Então, por exemplo, você acorda todo dia no mesmo horário. A pessoa que acorda às 7, ela pensa, putz, é 7, será que eu preciso sair agora mesmo? Vou apertar o snooze aqui no alarme, né, e vou dormir até 7h30, que eu consigo chegar no trabalho hoje 8h30. Ela já está tomando a primeira decisão do dia, né? O que ela está fazendo? Será que eu acordo agora ou 7h30? Não, acorda todo dia no mesmo horário. Depois de algum tempo não é mais uma decisão, é automático. Aí ela já tem o café da manhã dela pré-determinado. Então, eu vou dar um exemplo, no meu caso. Alguns dias eu não tomo café da manhã, porque eu estou no jejum intermitente. Quando eu tomo, meu café da manhã sempre vai ser ovos mexidos com tomate e cebola. Eu não tomo decisão, tá? Entendi. Mais do que isso, eu não acordo e penso, hoje vou fazer jejum intermitente ou não. Tem dias que fixamente eu faço jejum intermitente e tem dias que eu tomo café da manhã. Eu não tomo decisão, tá? Perfeito. Aí, uma coisa que muitos empresários de tecnologia fazem, a pessoa usa a mesma roupa todo dia. Se você vê Mark Zuckerberg, se você vê todos eles usam a mesma roupa todos os dias. Por quê? Legal. Porque eles não querem tomar decisão de qual roupa. Eles estão guardando a energia do cérebro deles para as decisões mais importantes que eles tomam. Só que aí vamos lá. Você precisa todo dia usar também uma camiseta cinza e uma calça caqui, como o Mark Zuckerberg faz? Não. O que você faz? Eu, por exemplo, em casa, eu chamo guarda-roupa em cápsulas. Então, eu sei que toda sexta-feira eu vou usar esse terno e eu tenho uma camisa que eu uso sempre. Então eu tenho o meu terno de segunda com a minha camisa de segunda, né? Meu terno de terça com a minha camisa de terça. Então todos os dias eu tenho a roupa que eu vou usar. É uma decisão que eu não tomo. Eu tomei essa decisão um dia e pronto, cada dia eu vou ter a roupa que eu vou usar. Já pulei uma outra decisão, tá? Que legal. O que é uma coisa também muito bacana para você fazer? Hoje, com os nossos celulares, cada vez que você vê uma notificação, você tem que tomar uma decisão. Vou ver essa notificação agora ou vou ver essa notificação depois? Se você desligar as notificações do celular, é mais uma decisão que você deixou de tomar, né? Aí, o que é muito eficaz? Se você come todos os dias a mesma coisa, então vamos lá, na hora do almoço, o que você vai comer, tá? Então, se você, todo almoço eu vou comer uma proteína magra, ou carne vermelha ou frango, com vegetais, por exemplo. Você não está tendo que tomar decisão do que você vai comer. E aí as pessoas falam, mas eu como em restaurante. Ok, mas você deve ter 2 ou 3 restaurantes que você vai saber qual prato você vai comer naquele restaurante. Né? Aí, treino. Você treina todos os dias? Qual horário? Um dia eu vou na hora do almoço, um dia eu vou voltar. Não. Se você treina, eu treino de manhã, tem pessoas que treinam na hora do almoço. Todo dia, em determinado horário, você vai treinar. As primeiras vezes que você fizer isso, é uma decisão que você toma. Só que depois isso vira um hábito. Então, você faz uma economia de decisões ao longo do dia. Você prepara seu ambiente, por exemplo. Você não vai ter uma comida em casa que você não deseja comer. Porque senão toda vez que você abrir a geladeira, ou toda vez que você passar perto da sua despensa, você vai lembrar daquela comida e vai ter que resistir à tentação. Então você organiza o seu ambiente para não ter tentações no seu ambiente, né? E você economiza suas decisões ao longo do dia. Aí você vai perceber, primeiro, que você começa a ser um tomador de decisões melhores. Você no seu trabalho, você passa a ser mais inteligente, você passa a ser mais assertivo nas suas decisões. Porque você está usando a energia mental que você tem pouco ao longo do dia para as decisões mais importantes. Por isso, por exemplo, hoje, além da parte médica, eu sou professor num grupo que chama-se G4 Educação, que é uma empresa de educação para executivos e empreendedores, a empresa de maior crescimento nos últimos anos. Eu sou professor de produtividade e alta performance. Então eu mentoro muitos empresários que têm empresas gigantescas. E o que eu organizo com eles? Primeiro a gente olha o dia deles e fala, tá, vamos ver quais decisões você vai tirar do seu dia, o que você consegue automatizar, o que você consegue delegar de decisão. Aí a gente enxuga as decisões do dia dele, já melhora a performance dele. Depois eu falo para ele o seguinte, tem empresário que faz assim, segunda é o dia das reuniões, ele tem reunião com o departamento de marketing dele, com o departamento financeiro, com o departamento comercial. Isso está errado, você tem que espalhar suas decisões ao longo da sua semana. Por quê? Porque quanto menos decisões você tomar naquele dia, melhor vai ser a qualidade das suas decisões. Perfeito. Tá? Então a gente faz todo um trabalho, que isso é um trabalho para melhora de performance cognitiva.
Que fantástico. Nossa, estou aprendendo muito aqui. Tenho certeza que quem está assistindo está aprendendo muito também. Sim. Fantástico, gostei muito. Vamos lá continuar com as perguntinhas que eu separei. Bom, como criar hábitos saudáveis, você já meio que falou, né? Eu quero, então, perguntar para você sobre a parte fisiológica mesmo. Como é que a gente sabe quando a gente precisa, por exemplo, suplementar hormônios ou suplementar algum nutriente na nossa vida? Assim? Como é que você chega a essa decisão lá na clínica? Primeiro, assim, existem alguns suplementos que eu acredito que, se não todas, grande parte das pessoas, a maioria das pessoas deve usar, tá? Sim. Então, vamos começar. Creatina. Creatina aumenta a nossa força e a gente já aprendeu que força nos ajuda a viver mais e com mais qualidade. Mas músculos também nos ajudam a nos mantermos magros. Músculo queima gordura. Então, creatina, e a creatina recentemente vários estudos estão mostrando que ela melhora a parte cognitiva, que ela deixa nosso cérebro mais saudável. Então, creatina. Se não todas, a maioria das pessoas vai usar. Quando eu falo se não todas, é assim, uma pessoa que talvez tenha uma insuficiência renal crônica, está internada no UTI, talvez para ela a creatina faça mal. Talvez. O resto não, tá? Então, creatina. Vitamina D. Hoje, grande parte das pessoas tem uma deficiência de vitamina D. Os níveis ótimos de vitamina D não são a média da população, são níveis um pouco acima. Então, eu sempre procuro mirar a minha vitamina D, a dos meus pacientes, para algo entre 70 a 100, que é maior do que a média, tá? Aí as pessoas falam, mas a vitamina D não pode ser tóxica? Acima de 150 por muitos anos, talvez, tá? Vai ser tóxico para algumas pessoas. A gente tá falando de acima de 150 e por muitos anos. E talvez. Exato, tá? Se for acima de 150 por muitos anos, não. Aí ela vai ser tóxica mesmo, não talvez. Só que para você chegar nesses níveis, assim, você precisa estar suplementando com uma quantidade absurda de vitamina D. Então a gente falou de creatina, a gente falou de vitamina D, focando em ter um nível um pouquinho acima da média da população. Aí, há um outro suplemento que é muito importante, falei da creatina, da vitamina D, o magnésio. Magnésio é um mineral que é muito importante para várias funções celulares, tá? Existem vários tipos de magnésio. O magnésio dimalato, por exemplo, ele pode ser usado de manhã porque ele melhora a nossa energia. O magnésio glicinato, por exemplo, pode ser usado à noite porque ele ajuda o nosso sono. O magnésio treonato melhora a nossa cognição e também pode ajudar a melhorar o nosso sono. Então, o magnésio é muito importante e é bom saber também que o nosso solo a cada ano vai ficando mais pobre em magnésio. Perfeito. Se a gente comparar o solo da década de 80 com o solo de hoje, existe muito menos magnésio por conta das técnicas usadas hoje na agricultura. Tá? Aí o quarto é a coenzima Q10. A coenzima Q10 melhora a saúde da nossa mitocôndria. O que é a nossa mitocôndria? Dentro da nossa célula, a gente tem algo que chama-se organela, uma mitocôndria que produz energia. Então, se você acorda de manhã e você tem energia para ir trabalhar, se você olha para sua esposa, para o seu marido e tem libido, isso precisa de energia. Se você consegue ir para a academia, isso precisa de energia. Se você consegue tomar decisões e fugir da fadiga de decisões, precisa de energia. Então, ter uma mitocôndria saudável é a base para você ter uma boa vida, tá? Então, a coenzima Q10 ajuda nisso. A coenzima Q10 tem um problema. Por via oral, ela é bem pouco biodisponível. Então, você precisa usar muita coenzima Q10 por via oral ou usar a coenzima Q10 injetável. Ah, isso pode ajudar bastante também. E a sublingual? Tá? Sublingual ela vai ser absorvida mais rápido. No entanto, a biodisponibilidade dela também não é muito grande. Muitas pessoas defendem usar a coenzima Q10, que é a cava Q10, que teria uma biodisponibilidade um pouco melhor. Tá? Mas tanto por sublingual quanto por via oral, ela tem uma baixa biodisponibilidade. Não significa que seja ruim, significa só que assim, não adianta você usar 20 mg de coenzima Q10. Né? Para meus pacientes, geralmente eu vou passar 150 mg 2 vezes por dia, vou passar uma dosagem mais alta. Tá? Aí, um quinto suplemento, que esse eu diria, muitas pessoas vão se beneficiar e algumas pessoas não, é o ômega 3. O ômega 3, ele tem atividade anti-inflamatória, tá? Alguns estudos indicam que ele pode ajudar com prevenção de problemas cardiológicos na parte cognitiva. Sim. Agora, aquelas pessoas que têm níveis muito baixos de inflamação, aquelas pessoas que têm um risco zero de problema cardiovascular, talvez ele não ajude, mas mal ele nunca vai fazer, então eu coloco ele como essencial, tá? Perfeito. Então, revisando, a gente falou dos 5 principais, que são a creatina, são a vitamina D, o magnésio, a coenzima Q10 e o ômega 3. Eu coloco 2 que eu falo que são semi-essenciais. Primeiro, para pessoas acima de 40 anos,
existe um suplemento que repetidos estudos vêm mostrando que ele pode ter uma ação anti-envelhecimento, tá? Chama-se nicotinamida mononucleotídeo e, para simplificar, é o NAD, tá? Que também é uma substância que ajuda a nossa célula a produzir mais energia. Sim. Então, o NAD, em vários estudos, vem mostrando que ele diminui a velocidade com qual você envelhece, tá? E suplementos ligados à melhora de energia. Então, a cafeína, por exemplo, é um suplemento extremamente estudado, extremamente eficaz. Ela melhora a nossa energia, ela faz rendermos mais o nosso trabalho. Tem pessoas que vão ser metabolizadores lentos de cafeína que só vão poder usá-la de manhã ou que não vão poder usar. E uma outra coisa, não existe só cafeína como um suplemento energético. A gente tem a cafeína, a gente tem a teacrina, a gente tem o extra, tem várias coisas que podem dar energia. O que eu recomendo para os meus pacientes, né, e recomendo também para aqueles empresários que precisam performar muito bem, que eles usem a cafeína, mas que eles façam um detox de cafeína de tempos em tempos. O que é um detox de cafeína? Você a cada mês ou a cada 2 meses, você passa uma semana sem a cafeína. Porque senão vai chegar uma hora que você está usando cafeína só para ficar normal, tá? Nosso corpo se acostuma com a cafeína, então você precisa parar durante algum tempo. O que é uma coisa muito importante também que eu vejo nos meus pacientes? Meu paciente precisa ter mais energia. Ele está bem, ele está saudável, ele precisa ter mais energia. Eu posso usar cafeína, eu posso usar teacrina, eu posso usar o Ensa, que são coisas que melhoram a energia dele, tá? Só que isso melhora a energia, só que se a pessoa não estiver saudável, isso vai começar a jogar ela por um buraco mais fundo. Ela está fadigada, Sim. tá? Então, uma pessoa que só precisa de energia e está saudável, a gente usa suplementos energéticos como cafeína, como teacrina. Uma pessoa que está em fadiga crônica, eu não posso dar cafeína para ela, senão eu vou levar ela da fadiga crônica para um burnout. Para essa pessoa, a gente precisa usar adaptógenos, como por exemplo rhodiosa rosa, como por exemplo um ginseng. Então você precisa, assim, as pessoas, quando elas vão pensar em melhorar a energia, elas precisam saber, eu preciso melhorar a energia porque o meu dia está pesado ou porque eu estou fadigado, eu estou em fadiga crônica. E é diferente do suplemento que a gente vai usar. Então, o sexto suplemento eu recomendo para todas as pessoas acima de 40 anos é o NAD, e o sétimo, algum suplemento que melhora a energia, que pode ser um adaptógeno, que pode ser um estimulante, aí vai depender de cada paciente. Legal, perguntinha aqui. É NMF? Que é... NMN, exato. Nicotinamina mononucleotídeo, tá? Para ficar muito fácil para as pessoas, a nicotinamina mononucleotídeo aumenta os níveis de NAD na nossa célula. Se a pessoa colocar no Google NAD Longevity Research, ela vai ver muita coisa sobre isso, tá? É hoje o suplemento com mais evidências relacionados à parte de longevidade. Sim. Se a gente for falar em longevidade, né, que também é algo que vale a pena as pessoas conversarem com o médico para saber se podem tomar ou não. Existe a metformina, um medicamento que controla o diabetes, que é usado para resistência à insulina, e que aí são tantas pessoas usando que começaram a ver os estudos e começaram a falar quem usa metformina vive mais que quem não usa. Então está sendo conduzido hoje um estudo, chama-se TAMI, né? E esse estudo está avaliando se o uso de metformina em pessoas completamente saudáveis pode prolongar a vida, e tudo indica que sim, né? Perfeito. Exato. E uma pergunta também, em relação ao energético, o chá verde no lugar da cafeína seria também vantajoso? O chá verde vai ter cafeína, então é estimulante, você também vai precisar fazer o detox. Porque tem relação com longevidade também, Exato, né? O chá verde ele vai ter uma ação antioxidante muito importante, então ele além de dar energia, ele tem essa ação antioxidante por causa das epigalactotequinas que ele tem. Legal. Última perguntinha em relação ao suplemento, estou te explorando. Pode perguntar. Tenho certeza que as pessoas quiser. estão adorando aqui. Resveratrol, me fala um pouquinho. Resveratrol tem uma ação antioxidante, tá? Acredita-se que ele pode ajudar muito, no entanto, alguns estudos recentes, tá, mostraram que em quase todas as cobaias ele não conseguiu prolongar o tempo de vida. Então vale usá-lo se você estiver inflamado, porque ele vai ter uma ação anti-inflamatória. Vale usá-lo como um antioxidante, ele vai ajudar em tudo isso, eu prescrevo por muitos pacientes. Mas se a gente for pensar em suplementos para longevidade, né, a gente está hoje basicamente falando em NAD e falando em metformina, tá? Perfeito. Que eles estão comprovadamente, você usa com diferentes tipos de cobaias e eles prolongam a vida das cobaias. Em humanos eles fazem os marcadores de envelhecimento passarem a evoluir de maneira mais lenta. E vale lembrar também que a metformina não é remédio, né? É um fitoterápico. Que algumas pessoas não sabem disso, né? Exato. E está muito ligado, realmente, nos últimos estudos, ligado com a longevidade. Puxa, fantástico! Você rapidamente resumiu tudo e explicou de uma forma muito didática sobre tudo. Vamos falar um pouquinho só sobre telômeros e depois eu quero que você fale um pouquinho sobre rotina. Sim.
Então vamos lá. Telômeros, a nossa informação genética, né, o nosso manual de instruções, eu digo que nossa informação genética é o nosso manual de instrução. Ele fica dentro da célula toda de uma espécie chamada cromossomo. Então, nossas células têm vários cromossomos, que é algo em formato de um X. A ponta desse cromossomo tem é como se fosse a ponta de um cadarço, tá? Chama-se telômero. O telômero, nós nascemos com ele grande e ele vai diminuindo ao longo do tempo, tá? Então, ele é um dos marcadores de idade biológica. Então, a gente consegue hoje fazer uma avaliação, qual o tamanho do seu telômero. Então, a pessoa às vezes pode ter 44 anos e ter uma idade biológica de 30, tá? Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu tinha 42 anos, foi a última vez que eu fiz esse exame e minha idade biológica era 30, porque eu faço várias coisas realmente para conseguir viver mais. Que exame que é? Tá? Exame de telômero, você avalia o tamanho do telômero, tá? Então você consegue, pelo seu telômero, saber a sua idade biológica. O que é muito bacana, tá? Nós sabemos hoje que o telômero, você nasce com ele grande e ele vai diminuindo com o tempo. Mas isso não é uma relação direta. Então uma pessoa que está obesa, por exemplo, e emagrece, o telômero dela cresce. Tá? Uma pessoa que não faz atividade física e passa a fazer, o telômero dela cresce. Então você consegue rejuvenescer biologicamente. Olha né? que legal essa informação, gente. Você consegue rejuvenescer biologicamente. Você reverte o envelhecimento biologicamente através de comportamentos que fazem assim, até a meditação faz o telômero aumentar um pouco. Aí tem uma pesquisadora, chama-se Elizabeth Blackburn, tá? A Elizabeth, se não me engano, foi em 2016 que ela ganhou o prêmio Nobel, tá? Se não foi 2016, foi 15, 17, alguma coisa assim. Põe aqui. Exatamente, tá? E ela escreveu um livro, que já foi traduzido para o português, que chama-se O Segredo dos Telômeros. E lá, porque o que é muito bacana, ela criou um laboratório, e esse laboratório investiga tudo, exceto medicamentos, ela investiga todos os comportamentos que podem prolongar os telômeros. Então, nesse livro, ela descreve cada comportamento, o que pode fazer a pessoa rejuvenescer biologicamente e o que envelhece a pessoa. Então, períodos de estresse fazem a pessoa envelhecer mais rápido, obesidade faz a pessoa envelhecer mais rápido, e tem coisas muito fantásticas. Ela conseguiu descobrir que pessoas que entram num ambiente e sofrem preconceito passam a envelhecer mais rápido. Que loucura! Então, você tem várias, assim, o componente emocional do envelhecimento é muito importante. Não pode ser negligenciado. E a gente volta para aquela questão. Tente ser feliz, que isso vai fazer você ser mais jovem. Bacana. Nossa, eu tô gostando muito. Eu tinha falado de rotina, mas você falou de rotina já, né? Você falou de como acordar, dos horários que a gente coloca. E realmente muito elucidativo tudo que você fala. Eu, particularmente, aprendi muito. Eu te sigo nas redes sociais, mas eu fiquei muito feliz que o conteúdo que você está transmitindo aqui para a gente assim, é altamente rico mesmo em sabedoria. Muito obrigada por sua participação na vida de todos, né? De você, além de ter o teu trabalho, de ter a tua clínica, de ter tudo que você faz ajudando pessoas, ensinando pessoas, você também está aqui nas redes sociais ajudando bastante. Sabe o que falando em rotina, o que acho que pode colaborar muito com as pessoas? Sim. Eu digo que tanto a alta performance como a longevidade, ela tem 7 pilares, tá? Então, didaticamente, para a gente colocar, pilar alimentação, pilar atividade física, pilar sono, pilar suplementação, pilar saúde mental, que basicamente é evitar depressão, evitar transtorno ansioso, evitar burnout, buscar a felicidade. Tá? Pilar, conexão com a natureza. Você se expõe ao sol, você é mais saudável. Você anda descalço na grama, você entra em equilíbrio eletrostático. Tá? Ao longo do dia, com aparelhos eletrônicos, a gente vai acumulando muito íons. E isso diminui a inflamação, isso tem vários benefícios. Contato com água gelada. Tá? Eu queria que você falasse sobre imersão isso. Em gelo é uma coisa que tem atividade anti-inflamatória, melhora a saúde da mitocôndria. Imersão em gelo é bom, mas sauna é melhor ainda. É melhor? A sauna é assim, não existe medicamento que você compre na farmácia que faça tão bem para a sua saúde como sauna. Diminui o problema cardiovascular, melhora a resistência à insulina, melhora a cognição e a dose dependente. Se você faz uma vez, melhora. Você faz duas, melhora mais. Você faz 3, melhora mais. Você faz 4, melhora mais. Você faz 5, melhora mais. Tá? Os estudos mostram que você vai ter um acréscimo no benefício dela até 5 vezes por semana. 5 para 6 aí não faz tanta diferença. Tá? Quanto tempo, mais ou menos? Depende da sauna que você usa. Se você usar uma sauna normal, você tem que fazer mais de 30 minutos. Alguns estudos mostram 40, 50 minutos. Eu tenho em casa uma sauna
com radiação infravermelha. Porque o São infravermelho... aquelas que você fica com a cabeça de fora? Não. Você vai uma sauna mesmo que vai ter algumas luzes que emitem a radiação infravermelha, porque o infravermelho também melhora a nossa saúde mitocondrial. E aí 20, 30 minutos já basta. Então, quando eu falo em conexão com a natureza, eu falo basicamente em sol, tá? Eu falo em contato direto da nossa pele com o chão, eu falo em gelo, né? E gelo é assim, um banho gelado funciona também. E em sauna. Tá? Por que eu coloco gelo e sauna como natureza? Porque a gente está simulando as temperaturas extremas que acontecem na natureza. Sim. O 7º pilar, conexões humanas profundas, relações humanas profundas. Recentemente uma meta-análise mostrou que quem não tem relações humanas profundas, se não me engano é 15 ou 16 anos que vive menos do que uma pessoa que tem. Que é equivalente a fumar. Você não ter amigos, você não ter boas relações é equivalente a ser fumante. Olha. Então, relações humanas profundas seria o 7º pilar. Esse eu chamo que são os meus pilares de alta performance e de longevidade. Esse ano, até a editora Gente me convidou para escrever um livro que eu vou falar sobre alta performance e longevidade. E eu vou falar sobre esses 7 pilares, tudo que você pode fazer em cada um deles para melhorar e também como facilita você conseguir cumprir aquilo que você se determina. Quer falar um pouco sobre fadiga de decisão, sobre motivação, sobre ambiente. Nossa, eu quero muito ler esse livro. Assim que você lançar, pode avisar, que eu aviso aqui nas minhas redes também, que eu vou ser, assim que lançar, eu quero ler mesmo, porque super interessante esse conteúdo todo que você vai condensar em forma de livro. Sim. Fantástico, viu? Bom. Nossa, muito obrigada mesmo pela sua generosidade de transmitir esse conhecimento para mim e para todos que estão aqui assistindo. Estou muito feliz. E a gente tem 2 rotininhas aqui que a gente usa, né, no nosso podcast. A primeira é determinar uma palavra que reúna todo esse conhecimento. Eu sei que é muito difícil, mas se você puder dizer uma palavra que resuma o nosso episódio e que signifique uma longevidade saudável, o que você poderia falar? Essa é fácil. Treine. Treine em tudo, né? Treinar. Tá? Treinar é assim, o foco principal, treinar tudo é muito bom, mas treinar atividade física é o começo. É um hábito que a gente chama de um hábito angular. O que é um hábito angular? Quando você começa a fazer atividade física, sem você se esforçar, seu sono melhora, sem você se esforçar, seu humor melhora, diminui depressão, então diminui o 5º pilar. Sem você se esforçar, você passa a emagrecer. Então a atividade física é um hábito angular. Sabe o que é muito interessante? Nos Estados Unidos fizeram um estudo em faculdades. E eles pegaram estudantes, aí um grupo foi orientado a fazer mais atividade física. Um grupo foi orientado a estudar mais e um grupo foi orientado a manter o dormitório arrumado. Né? Os estudantes lá dormem nas faculdades. Sim. O cara que foi orientado a melhorar o dormitório, ele melhorou o dormitório, mas não aconteceu mais nada com ele. O cara que foi orientado a estudar mais, ele passou a tirar melhores notas, mas não aconteceu mais nada com ele. O cara que foi orientado a fazer atividade física, ele melhorou a atividade física. Só que ele também tirou melhores notas e ele também começou a arrumar melhor o dormitório. Então a atividade física, ela tem impacto em outras áreas da vida. Por isso que eu falo, treinar. Se você passa a treinar, tudo vai melhorar. Que bacana, gente. Então o conhecimento principal aqui de hoje é treine. Independente de qualquer coisa, só treina, né? Exato. Isso é legal, que vai ajudar bastante. E também tem uma outra surpresinha que a gente tem aqui. Você pode trazer, Marcos? Pela sua generosidade, pelo seu carinho de estar aqui conosco, eu me atrevo a fazer sempre um retrato. Já tô olhando de costas, mas eu vou ficar surpreendido que eu tô achando que eu sei, que eu tô vendo de costas. É um retrato que eu fiz com muito carinho para você, muito pela obrigado. Participação nossa. Espero que você goste, foi feito com carinho para você. Nossa, cuidado, tá um pouquinho molhado, que eu sempre deixo para fazer no dia. Muito obrigado. Deixa eu mostrar aqui para as pessoas. Olha que coisa linda, gente. Você vê que é um retrato meu, um presente personalizado. Muito feliz. Isso aqui vai ocupar uma das paredes da minha casa. Muito obrigado. Obrigada mesmo. E eu quero te ver aqui mais e mais vezes. Quero ver tua esposa também, que ela é uma nutróloga também fantástica. Eu acho que vocês são um casal perfeito, admiro muito. Estou seguindo vocês e desejo uma felicidade do mundo para vocês, que eu sei que vocês estão juntos já faz um tempo e casaram recentemente. Eu também tenho uma história de amor aqui e eu sei que isso também é um dos marcos, é um dos fatores que leva a gente a uma longevidade, né? A felicidade, né? Sim. Obrigada por tudo, viu? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar com esse pessoal.
Até a próxima. Próxima. Saudações, longevos.